Salve, salve universo narrado! Hoje vou reagir e comentar um vídeo aqui do canal Corre de PhD. Vamos ver o que o nosso amigo Corre achou do livro de lições de cálculo, né? Ele publicou lá recentemente esse vídeo no canal dele. Um canal que, diga-se de passagem, é bem maneiro se você curte matemática, tá? Tá recomendado, então já vou mandar a recomendação sem nem ter visto o vídeo e nem saber se o homem falou mal ou se falou bem. Mas a verdade é que o canal dele tem um trabalho super importante, é bem maneiro pra você que curte matemática. Vamos lá. Vou botar no 1.25 aqui para fazer o reactzinho e comentar. Então, vamos desembolar esse negócio aí. Tá, homem aí? Finalmente eu recebi o livro Lições de Cálculo e eu li, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o que eu achei desse livro. Muitas coisas foram ditas sobre esse livro. Eu já vi matemáticos criticando a falta de rigor do livro, o próprio autor vindo a público dizer que o livro não foi escrito para matemática. Então nesse vídeo a gente vai ver do que realmente se trata esse livro e no final eu vou tentar, provavelmente inefetivamente, responder a pergunta de para quem que eu acho que serve o livro Lições de Cálculo. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer ao Felipe e ao engenheiro por terem autografado o livro. Muito obrigado. E a gente pode começar dando uma olhada no sumário do livro. Eu recebi o livro faz cerca de 7 dias e eu dediquei, eu acho que uns 3 ou 4 dias para ler o livro. E o fato de eu ter conseguido ler tantas partes do livro atesta para o que eu acho que seja o ponto mais alto do livro. É que ele é um livro de muito fácil leitura. É um livro em que você consegue ler quase que como um livro de prosa ou de ficção. Então, isso é um ponto positivo. Eu acho que, para uma pessoa que está interessada em ser exposta inicialmente às ideias do cálculo, a maneira como eles escreveram o livro realmente leva o leitor por esse caminho. Então, cara, esse realmente foi até um lance que a gente quis fazer, né? Quando a gente desenhou as figuras todas à mão, o jeito de colocar a prosa muitas vezes em primeira pessoa, a gente queria que parecesse uma conversa, né? E eu acho que um dos maiores diferenciais do livro, sem dúvida alguma, é o lance da didática, né, cara? É o que a gente é aqui no Universo Narrado, nós somos explicadores, né? O nosso ofício é ensinar as pessoas. Então, o lance de ter uma prosa leve, de começar apresentando e conversando com o leitor, e a gente construir a narrativa toda em torno disso, foi um dos aspectos que a gente investiu energia para ficar uma leitura muito agradável, muito fácil, né? Pô, legal. Feliz em saber disso daí. Então, acho que isso é bastante positivo. Se a gente olhar aqui no sumário, o livro começa com uma introdução, onde os autores vão te falar o objetivo do livro. Depois, um capítulo 2, onde eles te falam como surgiram as ideias. Então, basicamente, é um capítulo de história da matemática com exemplos resolvidos. E aí ele vai te explicar que primeiro surgiu a ideia da integral, com Arquimedes e Eudox. Depois, o cálculo de tangentes com Fermat e, finalmente, o cálculo de limites. E aí, depois, eles passam para limites. Derivadas, cálculos e técnicas, aplicações de derivadas, integrais, cálculos e técnicas e aplicações de integrais. E desses capítulos, eu acho que só o que eu não li foi o 5 e o 8, que fala sobre aplicações. Mas, em particular, eu dei uma olhada aqui no 8.5.1. Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar sobre esse livro... Cara, uma coisa massa aí, não sei se o Corte teve a oportunidade de ler, são os apêndices, cara. Tem um apêndice sobre o número de Euler que eu curti pra caramba, achei que ficou bem maneiro, viu? Mas vamos lá. Que diz que ele ensina cálculo de cabeça para baixo, começando primeiro por integrais, depois derivados, depois limites. Isso não é verdade. O que eles fazem é que no capítulo 2 eles explicam que as ferramentas do cálculo derivada e integral foram desenvolvidas da maneira inversa com que geralmente é ensinado num curso de cálculo. Mas aqui na página 33, os próprios autores dizem... Ao final, depois de explicar a história do cálculo, eles dizem: agora que a ordem histórica do surgimento das ideias foi devidamente apresentada ao leitor, estamos prontos para seguir pela ordem tradicional do estudo dos conceitos, que é limites, derivadas e integrais. Então vamos dar uma olhada em uma seção do livro aqui para a gente entender mais ou menos. Cara, deixa eu fazer só um comentário sobre isso, tá? A gente tá em paralelo, né? A gente tem aí, além do livro de lições de cálculo, a gente criou um curso que se chama Lições de Cálculo, né? O livro é o material que a gente usa no curso. E a gente está fazendo esse curso tanto ao vivo quanto também presencial, cara. Você pode acompanhar essa transmissão de onde você quiser, mas se você for de Belo Horizonte, você pode assistir essa aula presencialmente numa sede nova nossa. E, cara, olha que legal. Nessa turma, presencialmente ali, é uma turma bem diversa, cara. Tem um moleque lá, um Mateuzinho, de 13 anos de idade, que tá no 9º ano do ensino fundamental, tá acompanhando o curso de cálculo com a gente. O bicho, a base vem forte demais, viu? Tem uma galera do ensino médio, 2º, 3º ano do ensino médio, uns moleques curiosos que querem aprender cálculo. Tem quem tá cursando cálculo 1 na faculdade, cursos de engenharia, física, computação. Tem quem já passou por cálculo 1. Tá em cálculo 2, 3, 4, mas tá na universidade ainda, né? Mas quis voltar e estudar o cálculo 1, talvez aprender direito, talvez teve a sensação de que não aprendeu tão bem na época da faculdade e tal, tinha algumas lacunas e quis preencher essas lacunas ou ver alguma forma diferente de estudar, não sei muito bem. E tem gente, inclusive, que já é formada, cara. Tem o Givanildo lá, que é formado em física, tem outro camarada que eu me esqueci, que é formado em engenharia, então tem gente que já se graduou, então já estudou cálculo e tem a mãe nesse negócio aí. E olha que legal, cara. A primeira aula foi essa aula explicando a ordem histórica do surgimento das ideias. E foi muito massa, cara, porque várias pessoas, principalmente quem já tinha estudado cálculo, seja quem ainda estava na universidade ou já tinha se formado, várias vezes falaram: cara, que doideira, eu nunca tinha tido essa clareza de
como que as ideias surgiram, o que elas significam e como que a coisa desagou do jeito que desagou. Porque por mais que esse capítulo 2, que é a ordem inversa, ele não dita a narrativa inteira do livro, né, ela não é toda na ordem inversa, mas ela começa apresentada na ordem inversa. E trocando ideia com os alunos, isso fez diferença pra caramba. Várias vezes falaram, pô, bicho, quando eu fiz cálculo, eu não tinha a menor ideia de como é que as ideias surgiram e por que elas se desenvolveram desse jeito, cara. Qual era o significado da coisa? Pô, fez muita diferença pra mim conhecer isso. Então, assim, qual que é o lance? Talvez, do jeito que a gente falou, ficou parecendo que o livro inteiro ia seguir essa ordem inversa, né? Mas, na verdade, isso foi um capítulo que a gente colocou, mas eu acho que ele cumpria exatamente o poder proporcional a todo o barulho que a gente fez em cima disso. Por quê? Olha que louco, cara. Tem um autor muito bom, talvez você conheça, Yuval Harari, muito bom, inclusive, já li o livro dele, Sapiens e tal. Ele é um escritor de Israel, ele é historiador, né, professor universitário e tal, e ele escreveu vários livros, né, mas um deles é o Sapiens, foi o primeiro que estourou, vendeu, sei lá, dezenas de milhões de cópias no mundo inteiro, foi best-seller, é um livro muito legal. Eu lembro de ver uma entrevista com ele, e ele fala o seguinte, ele fala, cara, não tem nada de original ali no que eu escrevi, não tem nenhuma ideia minha, nenhuma ideia autoral, original, não inventei nada, na verdade, tudo que eu escrevi naquele livro já existia, sacou? Eram conhecimentos históricos que estavam por aí. A única coisa que eu fiz foi apresentar as ideias de um jeito diferente, mas não tem nenhuma ideia original minha. A única coisa que eu mudei foi o fio condutor da narrativa e apresentei de uma forma talvez única, mas não tem nada original ali. E eu acho que de algum jeito, cara, o nosso livro de cálculo é isso, assim, não tem nenhuma ideia original, eu não inventei nada de cálculo ali, pelo contrário, essas ideias já existem há alguns séculos, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu, através de alguns pequenos ajustes, apresentar a coisa de um jeito único. E, por exemplo, esse capítulo inicial apresentando o que significa o conceito do jeito mais intuitivo, por que ele se desenvolve na ordem inversa da que é ensinada, e depois que se apresenta, aí sim você justifica, cara, agora a gente vai usar limite por conta disso. Cara, faz todo sentido pro cara. E, por exemplo, pelo menos esse foi o relato que a gente teve da galera lá. A galera falou, poxa, agora eu entendi por que eu tenho que usar limite. Antes você começava dando um monte de limite, você não sabe o que é, para que serve, porque você tem que estudar aquela operação abstrata, né? Mas agora não, agora faz sentido, cara, porque isso fundamenta aquelas operações. Então, enfim, é isso. Eu acredito que, em alguma medida, é isso que a gente tentou fazer e é o que a gente vai tentar fazer em todos os materiais que a gente vai escrever. Não me proponho a inventar nada, cara, já li muita coisa, mas ideia própria minha mesmo deve ter uma ou duas. A maior parte das minhas ideias são de autores que já há séculos atrás pensaram e desenvolveram as coisas muito antes de mim. Mas o nosso interesse aqui, enquanto explicador, né, é tentar apresentar a coisa numa perspectiva diferente. E eu acredito que essas pequenas mudanças, para quem quer ter uma experiência didática mais profunda, eu acho que faz toda a diferença. E é isso que a gente tentou fazer, e eu acho que esse capítulo 2, ele cumpre essa função aí. Ponto, é isso. Menos como ela se estrutura. Vamos lá. A ideia dos autores sempre é te motivar através de texto, figuras e exemplos para você entender a ideia daquele objeto. E você vai ver que eles fazem isso justamente aqui no capítulo 3, em que eles usam figuras, texto e exemplos para te dar a noção do que é um limite. E isso claramente vem a um preço. Em algum momento eles precisam fazer alguma definição, mas a definição de limite lateral dele, por exemplo, depende de uma noção intuitiva que não foi rigorosamente posta, então, por consequência, é uma definição um pouco vaga, inclusive quando eles fazem a definição da existência do limite. Mas esse eu acredito que é um preço que inevitavelmente você tem que pagar quando você se propõe a escrever um livro nessa ordem. Daí eles falam sobre limites infinitos e limites no infinito, falam sobre continuidade. Pô, até que eu concordo, tá? Assim, depois, mais pra frente, a gente vai formalizar melhor o limite, né? Mas a ideia que a gente sempre escolheu foi apresentando a coisa do jeito mais intuitivo possível, sem trazer muito formalismo excessivo que a gente não julgasse necessário. Para que depois a gente pudesse formalizar a ideia, mas para que a gente não atrapalhasse a fluidez do desenvolvimento, do entendimento de quem está tendo contato com aquilo pela primeira vez. Mas é um argumento que, para mim, é uma leitura que, para mim, está correta, essa que ele fez aí. Verdade. Falam sobre as assíntotas e eles realmente tratam de alguns teoremas que são importantes no cálculo, como é o caso do teorema de Bolzano. E a própria seção que segue o teorema de Bolzano explica muito bem qual que é a ideia geral do livro, que é a seguinte. Tem até um errinho de conta nesse exemplo 3.2 do teorema de Bolzano. A galera na aula lá já até pontuou pra gente, a gente já fez a correção para a segunda edição. Inclusive tem um formulário, tá? Você que é leitor do Lições de Cálculo, bicho, tem um formuláriozinho em que todos os leitores ali, os alunos têm acesso para mandar qualquer sugestão. Cara, tem um erro de conta aqui, de sinal a colar e tal. Já estamos produzindo a segunda edição, que vai ficar super legal, cara. Além de correção, a gente vai colocar novos exercícios complementares, mais problemas resolvidos. Vamos adicionar alguns conteúdos, pô, tá ficando legal pra caramba, mas esse é a prosa para outro dia. Eles vão usar a intuição para te explicar o teorema de Bolzano e vão usar exemplos, e eles colocam a demonstração para algumas sessões seguintes. E, de fato, vem aqui, eles já fazem a demonstração do teorema de Bolzano. Mas esse é um padrão que se repete ao longo do livro. Inclusive, na própria
por exemplo, nas propriedades e limites, eles não conseguem demonstrar nenhuma, porque eles ainda não têm a definição de limite, que não foi feita na primeira sessão, mas eles deixam para fazer a definição de limite literalmente na última sessão do capítulo. Então, acho que isso atesta para qualquer intenção dos autores em escrever esse livro. Antes de eu te mostrar uma outra coisa, acho que... Cara, inclusive essa seção 3.6, né, onde a gente formaliza a definição de limite, a gente até escreve no início, cara, se é a primeira vez que você está estudando cálculo, acho que você pode pular essa seção, porque é a parte mais técnica, né, um pouco mais abstrata do cálculo. Com ela, você consegue demonstrar várias coisas que ficaram de lacunas até antes dessa sessão, mas eu entendo que para quem está tendo contato pela primeira vez, cara, a gente sempre prezou muito mais por manter a fluidez da intuição, do significado das ideias, da pessoa ir entendendo o que está rolando, sem necessariamente trazer um excesso de formalismo para demonstrar tudo. Porque eu acredito que, vamos lá, o nosso ponto, o Corre deve falar mais coisa aqui, né? Mas a nossa ideia, cara, é apresentar o cálculo numa interseção entre algo puramente ferramental, que é o que às vezes se tem em cursos de engenharia e tal, né? O cara aprende a derivar, integrar, fazer um monte de coisa, mas não está muito ligado nem o que significa aquelas coisas. E algo muito técnico e muito formal, que é o que um matemático, provavelmente o Corre de PhD, curtiria. Eu entendo perfeitamente. A gente queria pegar uma interseção. Algo que o cara ficasse bem treinado no ferramental, mas ao mesmo tempo tivesse um bom entendimento das ideias. Então a gente tem que equilibrar essa dança entre desenvolver bem a ideia e o entendimento. Às vezes vai envolver fazer uma demonstração, às vezes não, cara, vai ser uma discussão e uma conversa a respeito do entendimento para deixar a demonstração lá para frente, porque ela tem um formalismo que eu julgo excessivo e que não é necessário num primeiro estudo, no primeiro contato com alguém com aquele conteúdo, saca? Bom, é isso, essa é a nossa proposta aí, né? Mas acho que vai ter mais espaço pra gente trocar ideia sobre isso. Acho que vale a pena a gente falar sobre a seção de problemas e exercícios desse livro. O livro ele tem duas seções: problemas, que são problemas que eles vão resolver para você, e exercícios, que são aqueles que você não vai encontrar a solução aqui no livro. Os problemas, quando você compara esse livro com qualquer outro livro de cálculo, você vai perceber que existem menos do que em outros livros de cálculo. E o motivo é o seguinte: se você compara esse livro, os exercícios desse livro com os exercícios do Guidorizi, por exemplo, você vai perceber que o Guidorizi, ele, em cada um dos exercícios, ele vai te dar vários itens, sei lá, de A até H. E em todos eles você tem que aplicar a mesma técnica, porém, a variação é um pouquinho de dificuldade na função em cada um dos itens. Já aqui, eles preferem dedicar um problema para aquela técnica e depois já partir para algo diferente. Então, é por isso que você vê que esse... Realmente, essa foi uma escolha nossa, assim, mas eu não sei se a gente errou ou não, né? Assim, a gente recebeu pessoas sentindo falta de ter um volume maior de exercício, mas eu sempre achei, nesse sentido, o lance de ser, pô, como ele disse, né? Um exercício, A, B, C, D, F, G, H, vários outros bem iguais, só para você treinar muita mecânica e tal. Não sei, eu achei que não combinava muito com a linha do que a gente fez. Mas me conta aí, você que é leitor e tal, você que é nosso aluno, o que você acha? Como eu disse, estamos trabalhando na segunda edição. E, cara, pô, é sempre um prazer escutar aí boas críticas bem fundamentadas dos nossos leitores, de quem teve contato com a obra, né? Mas a nossa escolha foi os problemas, cara, pelo menos um ou dois ali para desenvolver uma ideia, e os problemas a gente resolve depois, né? E depois nos exercícios aí tem coisa muito variada, tem um pouquinho mais de repetição também e tal. Mas esse a gente não resolve, né? Depois. Quer dizer, a gente resolve no curso, né? No curso de lições de cálculo, você tem uma playlist lá com todos os exercícios do livro resolvidos em vídeo e tal. Inclusive, os problemas têm título porque... Mas se a gente fosse resolver todos eles no livro, sei lá, cara, ia ter 300 páginas só de solução, porque aí tem um volume até maior de exercício depois. Eles vão te mostrar, tipo, olha, nesse problema você vai resolver mais ou menos assim. E o fato de ter resolução de problemas é algo muito bom. Muitos livros de cálculo têm ou a solução dos pares ou ímpares, ou a solução só a cara da solução final, e você tem que descobrir como chegar lá, né? Enquanto que eles aqui fazem questão de te explicar como resolver todos os problemas, exceto só não os exercícios. Então, acho que esse é um ponto que precisa ser ressaltado. Mas como a gente explicou no começo, a ideia de cada seção do livro é justamente te dar uma ideia intuitiva daquela coisa, e só no final, quando não se tem mais escolha, eles te mostram qual que é a definição formal ou qual que é a maneira de demonstrar os teoremas. E isso condiz com o objetivo do livro. Se a gente for olhar aqui na introdução, ideias e procedimentos, você vai ver que os autores dizem aqui nessa linha aqui: dito isso, este é um livro sobre ideias e procedimentos, uma tentativa de obter um bom equilíbrio entre esses dois. Então, o que eles fazem é te expõe a ideia e te expõe ao procedimento, que você aplica aquela ideia para resolver problemas, e a parte da formalização da coisa fica para depois. E esse, para mim, é um objetivo válido. Eles acreditam que existe espaço na literatura para livros como esse, e tudo bem. O que não acredito que é válido é você se permitir fazer erros lógicos em busca desse objetivo. E o que eu quero dizer com isso vai ficar claro em alguns exemplos que eu gostaria de ressaltar aqui. Por exemplo, no capítulo de limites,
eles falam aqui no exemplo 3.2, por exemplo, do limite do seno de x sobre x quando x tende a zero. E a gente sabe que esse limite aqui vai dar 1, e a maneira que você demonstra isso é usando o teorema do confronto. E, de fato, os autores fazem isso. Quando eles Pô, esse é um limite bonito pra caramba, né? demonstram o teorema do confronto, eles usam esse resultado aqui para mostrar para que serve o teorema do confronto, por exemplo. Porém, nesse exemplo, como eles ainda estão muito cedo na teoria, uma das maneiras que eles fazem esse cálculo aqui é dizer que a identidade seno de x aproximadamente igual a x para ângulos muito pequenos é válida. Aquela roubadinha, né, cara? Quem nunca aproximou ali um pi para 3? Essa identidade só é válida quando você mostra que esse limite é igual a 1. Então, de certa forma, esse argumento aqui de usar isso para demonstrar esse limite, ele é cíclico, porque você não pode usar essa identidade até você provar o limite, muito menos usar a identidade para provar o limite em si. Então, esse é um dos primeiros argumentos lógicos que eu acredito que é um pouco... Tá, beleza. Vamos lá, bicho. Esse aqui é um ponto legal. Acho que esse é um ponto que mostra bem como que a gente... A nossa prioridade no livro sempre foi a didática e a melhor fluidez na compreensão das ideias. Então, o que eu acho? De fato, esse é um limite que depois a gente calcula mais pra frente, depois que a gente sofistica e desenvolve mais ferramentas, a gente volta a estudar ele e tal, como o próprio Corre cita. Por que a gente traz aqui? Eu acho que é perfeitamente factível colocar do jeito que a gente colocou, tá? Porque, vamos lá, para um matemático, talvez ele vai enxergar esse anacronismo. Pô, você está usando uma ideia que só lá da frente que você formaliza ela, você já está usando aqui, mas não, cara, eu acho que existe um jeito muito intuitivo de você fazer essa aproximação de seno de x aproximadamente igual a x. Inclusive, eu trabalho em turma ITAS há muito ano, né? A galera de turma ITAS já está acostumada a usar muito essa aproximação em alguns casos, para ângulos pequenos, e a gente consegue entender isso de um jeito muito intuitivo, só com o ciclo trigonométrico. Claro que não é uma demonstração formal isso, cara, mas é um entendimento. Então, você desenha lá o ciclo trigonométrico e tal, e você vê que para ângulos pequenos, o seno de x, que é a projeção do eixo dos senos ali, né? A tangente, que é a projeção naquele eixo do lado, e o x, que é a abertura angular, os três são muito próximos. Então é muito fácil, nessa altura do livro, você convencer o leitor, só com conhecimentos do ensino médio, que quando o x é muito pequeno, o seno, a tangente e o ângulo em radiano, eles ficam muito próximos. Então, você, em teoria, mas de fato, é que a gente está numa seção do livro em que a gente quase não tem ferramenta. A gente constrói só a intuição por trás do limite com o leitor. Então, a gente desenha tabelas, põe alguns números, alguns valores, constrói argumentos intuitivos. Mas esse, por exemplo, é um argumento que, de novo, não tem nenhum rigor muito grande aqui, né? Mas é fácil o leitor se convencer, usando só esse diagrama aqui do ciclo trigonométrico, que para ângulos muito pequenos deve valer essa aproximação do x ser muito próximo do seno, de modo que aquele limite deve ir para 1. E eu acho isso excelente, cara. Eu acho muito intuitivo, muito legal você construir esse entendimento. Claro que tem algumas lacunas ali que você precisa preencher com mais rigor, que mais pra frente a gente faz. Mas eu não colocaria isso como um erro lógico. Pelo contrário, eu acho que, na verdade, essa é uma escolha de priorizar a didática e o entendimento ao invés do formalismo e do tecnicismo excessivo, sacou? Mas esse que é o ponto. E foi por isso que eu falei, eu comprei aquela briga no livro. Cara, esse não é um livro para agradar matemáticos e acadêmicos. Esse é um livro para ser o mais fluido possível no desenvolvimento e no aprendizado das ideias do cálculo, para alguém que quer aprender por conta própria. Para alguém que provavelmente, inclusive, está tendo contato pelo cálculo com a primeira vez, certo? Esse é o ponto. Então, aqui eu discordo respeitosamente aqui do Corre. Eu acho muito válido, na verdade, eu acho super legal. A gente não faz esse raciocínio aqui porque ia gastar muita página, né? Mas na aula do Lições de Cálculo, a gente faz justamente isso, constrói esse diagrama, discute algumas coisas, porque a gente pode usar essa ideia aqui e tal, sacou? Que, de fato, vai se formalizar só depois, lá, quando a gente estudar séries de Taylor, etc. No livro. Talvez um mais de definição, é aqui no início do capítulo. Mas eu acho, só comentando aqui, pô, interrompendo mais uma vez o Corre aqui, né, cara? Eu acho que o grande lance é esse, assim. Eu acho que os comentários dele são os comentários, naturalmente, de um matemático. Ele é um matemático, então, tá terminando um doutorado em matemática, então é um cara muito técnico e acadêmico, né? Então, provavelmente, uma boa leitura para ele seria um livro que tivesse uma conexão muito bem feita de toda a lógica bem estruturada, sem talvez antecipar algo que fosse mais intuitivo, mas não fosse muito rigoroso, para tentar fazer uma espécie de demonstração. Não seria nem uma demonstração aquilo que eu fiz ali, né? Mas é construir um entendimento, né, razoável da pessoa a respeito da intuição por trás daquilo e tal. Mas eu entendo que esse é o aspecto, quando eu quis dizer lá atrás, que esse não era um livro para matemáticos, para acadêmicos, porque eu acho que um cara que é matemático, como Corre, ele não é a melhor leitura para ele, eu acredito, né? Eu acho que é uma leitura que está aquém do rigor que ele exige. Mas tá de boa, porque, como eu disse, o objetivo não era chegar nesse tipo de público. Na verdade, para esse tipo de público, tem livros muito, muito bem escritos e que, não sei, não sinto necessidade de haver espaço sequer para nenhuma outra obra ali nessa prateleira, sacou? Bom, vamos lá. Esse aqui é uma incoerência facilmente removível, que eles dizem o seguinte:
Para lidar com essas situações, iniciaremos a construção rigorosa de uma nova operação, que é o limite. Limite não é necessariamente uma operação. Talvez você possa dizer que o limite é um operador, e eu faço questão de ressaltar isso aqui, porque quando eles falam de derivadas, no capítulo de derivadas, eles dizem claramente que a derivada é um operador, então mostra que os autores têm consciência dessa língua. Então, dizer que o limite é uma operação é um pouco inconsistente. O correto seria você dizer que o limite é um funcional. Agora, você pode argumentar que eu só estou sendo um chato, e eu concordo com você. Dizer que o limite é um funcional não vai ajudar ninguém a entender cálculo melhor, nem vai ajudar aquela pessoa a se tornar um melhor estudante, nem nada assim. Tudo bem, não precisa dizer que o limite é um funcional, mas dizer que é uma operação também não é coerente e nem correto. Um outro... Eu acho que essa aqui entra um pouco do que eu já estava falando aqui, né? Acho que eu vou acabar ficando um pouco repetitivo, não sei. Mas é esse que é o lance, assim. Pô, aqui a gente está começando a introduzir a ideia do cálculo. É o primeiro capítulo que a gente começa realmente a introduzir ideias novas. E pensando em alguém que está usando o cálculo pela primeira vez, o que esse cara conhece? Algumas operações, né? Esse cara não sabe o que é um operador, muito menos um funcional. Depois, mais para frente, o cara vai ganhando um pouquinho mais de maturidade, a gente começa a sofisticar um pouco a linguagem, a derivada a gente define, comenta que ela é um operador, etc e tal, esse tipo de coisa, né? Então aqui é isso, assim, acho que esse é o primeiro capítulo, um primeiro capítulo não, esse é o capítulo 3, mas ele é o primeiro técnico ali, que a gente começa realmente a construir coisa nova. Então a gente optou muito mais por um caminho mais intuitivo. E foi o que eu falei, cara, eu acho que eu deveria ter escrito algo na introdução do livro e tal, no prefácio, não sei, talvez na segunda edição eu faça isso, de algumas escolhas que a gente foi fazendo, de simplificar algumas linguagens para priorizar a intuição. Talvez eu poderia colocar algumas notas de rodapé, acho que eu vou fazer isso, cara, eu vou colocar algumas notas de rodapé em alguns conceitos, para talvez o cara que quiser entender um pouquinho mais profundamente aquele conceito, ter o arcabouço e a direção, mas que fique claro as escolhas que a gente fez para garantir a fluidez na leitura. Eu acho que vai ser um caminho que eu vou tomar. Notas de rodapé me parece ser uma boa. Dessas pedras no caminho é aqui no capítulo de derivadas. Quando eles falam sobre a regra da cadeia, eles fazem a demonstração da fórmula, assim, digamos, né? E aí eles introduzem essa notação aqui, df sobre dg. O único motivo que eu faço questão de ressaltar que isso aqui, na verdade, é um abuso de notação, é porque quando, algumas sessões anteriores, eles definiram a notação de Leibniz. Então, eles fizeram questão de dizer o que significa a notação de Leibniz. Portanto, já que isso aqui é uma notação definida no próprio livro, esse abuso de notação ele precisa ser melhor justificado. Qual que é o abuso aqui? É derivar uma função com relação a outra. Isso aqui não faz sentido, porque você definiu a notação de Leibniz para mim como sendo a derivada com relação a uma variável. E isso leva a algumas coisas bem estranhas. Por exemplo, aqui você calcula a derivada com relação a x ao quadrado, e isso não faz muito sentido. Os próprios autores explicam depois o que eles querem dizer com isso, que é a derivada com relação ao argumento da função, e tudo bem, mas isso aqui ficou bastante estranho. Eu acho que seria muito melhor você introduzir a noção de substituição de variável, por dois motivos. Um é que você evita abuso de notação como esse, já que a notação de Leibniz é uma coisa que você fez questão de explicitar para o seu leitor. E dois, é que quando o aluno for estudar integral por substituição, que é um dos capítulos do livro, ele vai ver claramente que, o mesmo U que eu chamava na integral na regra da cadeia é o mesmo U da integral por substituição. Então, introduzindo a técnica de substituição, você já resolve um problema que você teria lá na frente. Então, eu acho que esse abuso de notação aqui não ficou muito legal. Pô, cara, achei esse um bom comentário, tá? Gostei, assim. A gente tomou um caminho ali de mais na intuição mesmo para construir a coisa, porque eu acho que o valor da notação de Leibniz é esse, né? A própria notação carrega muito da intuição do significado das ideias. E aqui a gente escolheu simplificar muita coisa, porque, por experiência própria, né, lecionando, eu via que a parte que a galera mais travava em derivadas, a parte que parecia ser um pouco mais difícil, mais abstrata da galera digerir, era a regra da cadeia. Né? Bom, não sei se você já estudou cálculo, comenta aí, mas normalmente em cálculo a ideia vai fluindo, pô, na regra da cadeia parece um negócio meio estranho, né? Pô, bicho, sei lá, a primeira vez que você aprende alguém, pô, a derivada do seno é o cosseno, mas a derivada do seno de 2x, a pessoa pensa, então, é o cosseno de 2x, a derivada do seno de 3x é o cosseno de 3x, e não é. Então, essa ideia da regra da cadeia, né, de você fazer a derivação de uma função composta, ela não é tão simples da galera digerir. Então, aqui eu escolhi o caminho que fosse bastante intuitivo. Eu, particularmente, gostei muito, cara, do jeito que a gente colocou os exemplos, assim, eu achei que ficou intuitivo pra caramba, ficava muito claro o que estava rolando. Mas era isso, era um pouquinho do abuso de notação mesmo aqui, cara, que a ideia era trazer a intuição pro cara entender como a ferramenta funciona. Mas depois eu vou trocar uma ideia com o Corre, cara, quero ver o que ele sugeriria aí de como escrever. Eu achei esse um bom comentário. Como eu disse, talvez, quem sabe, pra lá na frente, como a gente costuma fazer, 2, 3 páginas depois, voltar e revisitar e falar, cara, deixa eu te explicar um pouquinho melhor aquela ideia que a gente fez de um jeito intuitivo. Porque eu, particularmente, gostei muito do jeito que a gente fez. Mas isso é algo que a gente fez ao longo do livro inteiro. Constrói a ideia intuitiva, apresenta, faz, operacionaliza, desenvolve um entendimento e depois formaliza. Talvez a gente poderia fazer dessa forma algumas páginas depois, né? Eu achei uma sugestão maneira.
E aqui, ainda no capítulo de derivadas, quando eles falam, na verdade, no próximo capítulo, quando eles falam de aplicação de derivadas, eles têm aqui o teorema do valor médio e problemas de otimização. Cara, pô, vamos ver o que ele vai falar, né? Eu gostei pra cacete dessa sessão, cara. Mas me custou muito, porque... ele deve falar alguma coisa disso aqui, né? Porque você precisava de ideias mais na frente para você trazer a construção de outros conceitos que você ia usar aqui antes e tal. Então, eu lembro que eu quebrei muita cabeça nesse negócio aqui. Mas eu particularmente curti. Mas vamos ver. Provavelmente o Corre não deve ter curtido, porque a gente não está muito concordando aqui nas coisas, mas vamos ver. Começam falando sobre o teorema de Hall, que é esse que está enunciado bem aqui. Como eles não têm técnica suficiente ainda para demonstrar o teorema de Hall, porque existe todo um arcabouço matemático que ficou faltando, eles passam a explicar o que significa o teorema de Hall através de exemplos e textos. Pô, eu tive que gastar no latim ali, cara, para construir a ideia. Esse foi o problema mesmo. Construir o significado e a ideia de um teorema sem precisar usar muito formalismo e técnicas de demonstração, porque a gente não tinha. Então, cara, eu quero construir o entendimento desse negócio aqui no leitor, mas eu não vou gastar muita ferramenta, não. Aí foi um trabalho meio penoso ali, cara, mas eu achei que ficou legal. É realmente a proposta do livro, como a gente viu lá na introdução. Só que a consequência disso é que as coisas acabam ficando muito complicadas, porque logo eles percebem que a derivada você só pode Então não prestou muito aqui, né? calcular no intervalo aberto. Se tua função está definida no intervalo compacto, então o teorema de Weierstrass, que eles mencionam bem aqui, vai te dizer que existe um ponto de máximo e mínimo, que inclusive pode acontecer na fronteira, mas na fronteira tu não pode calcular a derivada. Então, o honroso teorema do extremo, cara, essa apresentação aqui do teorema eu peguei de inspiração. Eu estava lendo Dom Quixote na época, né? Aquelas frases cavaleirescas e quixotescas foi a inspiração que eu usei para enunciar esse teorema. Ficou legal pra caramba esse negócio aí. As explicações acabam se tornando bastante confusas. E quando eles finalmente chegam no final, aí sim que eles conseguem demonstrar o teorema de Hall. Talvez se eles tivessem conseguido demonstrar o teorema de Weierstrass de antemão, teriam evitado aqui algumas páginas de discussão que, para mim, ficou um pouco confuso. E finalmente, para mim... Pô, cara, essa daí, depois eu quero trocar um pouquinho melhor de ideia com o Corre, porque eu realmente achei que ficou muito legal, cara. Foi um caminho diferente que a gente tomou, pouco ortodoxo, eu diria. Custou a gente gastar um pouquinho do nosso latim ali para poder construir as ideias. Mas vamos ver. Eu vou dar aula disso aqui semana que vem, lá na turma de lições de cálculo, e vejo o que a galera achou do texto, da ideia e tal, né? Posso estar errado, pode ser que esse não tenha sido o melhor caminho, mas eu fiquei satisfeito, cara. Eu achei que foi uma construção maneira da intuição por trás das ideias e tal. Pô, vamos ver. Como a gente não chegou nessa altura lá no curso, ainda não tive esse feedback dos alunos, não. Depois eu retorno aqui para vocês. Fechou? Capítulo de integrais. Eu acredito que é o momento em que eles conseguem atingir realmente o equilíbrio, como eles se proporam no começo, de ser intuitivo, ao mesmo tempo em que introduz os procedimentos. No capítulo de integral, eles começam, como nos outros capítulos, introduzindo a ideia da coisa, primeiro com uma função genérica, e depois eles usam uma função de fato, que é a função x ao quadrado. Isso leva eles, então, a falar aqui sobre a soma do quadrado dos n primeiros números naturais, que leva eles a uma fórmula. Mesmo. Eles demonstram, inclusive, essa fórmula num apêndice do livro, e leva eles até uma generalização matemática do que seria a soma da potência n dos n primeiros números primos, alguma coisa assim. E eu achei isso muito legal. Para mim, eles... Quem escreveu isso aqui foi um engenheirão, cara. No dia que ele me apresentou, eu falei, pô, engenheirão, isso aqui ficou foda, cara. Eu nunca tinha visto essa construção desse jeito e tal. Eu também achei que ficou legal pra caramba, mas essa aqui eu não tenho crédito nenhum, não. Essa aí foi 100% trampo do engenheirão, velho. Com certeza tiveram um êxito muito bom nesse capítulo. Em especial, eu queria mostrar uma coisinha pra vocês aqui. No exemplo 6.5. Para mim, esse exemplo é a melhor maneira de você dar um exemplo do que é um bom exemplo. No exemplo 6.5, eles consideram a seguinte função, x² menos 4x mais 3, e eles pedem para você calcular a integral entre dois intervalos, entre o intervalo 4 e 6 e depois 1 e 6. Se você, como um leitor esperto, resolve fazer a conta antes de olhar a solução, você vai perceber que alguma coisa estranha acontece. O que acontece de estranho é que no intervalinho menor, o resultado dá 50 sobre 3, e no intervalo maior, o resultado também dá 50 sobre 3. E se você está estudando com um pouco de atenção, você deve perceber que se você aumentou o comprimento de alguma coisa, a área tem que mudar também. E aí o próprio autor aqui te indaga, esse resultado não lhe parece estranho? E eles usam o exemplo, então, para corrigir a noção de que a integral não é necessariamente a área debaixo do gráfico de uma função, mas de certa forma, a área entre o gráfico da função e o eixo x, e essa área ela tem um sinal. Para mim, esse exemplo foi muito bem colocado. Quem teve a ideia de colocar esse exemplo, eu acho que foi brilhante. Crédito do engenheirão também, nosso careca brilhante, 100% dele.
Também, quando eu li, eu tive essa impressão. Eu falei, pô, Ingênuo, esse exemplo foi foda, cara. Enfim, é exatamente o que o Corre falou. Não vou gastar demais aqui, não, senão eu vou ficar repetitivo, mas eu gostei também. A ideia para poder introduzir o conceito de que a integral é uma área com sinal, digamos assim. Mas a minha intenção em mostrar esses detalhes do livro para você não é te desencorajar de ler o livro. Não, na verdade é ressaltar o que eu acredito que seja de mais positivo no livro. Eu disse no começo que a coisa mais positiva desse livro é que ele é um livro de muito fácil leitura. Então, imagina que a leitura é o teu leitor caminhando por uma estrada e alguns desses deslizes lógicos que são feitos durante o livro são como pedras ou buracos no caminho. Então, eu gostaria que numa segunda edição eles fossem removidos para tornar a leitura, para tornar o ponto forte do livro ainda mais forte, digamos assim. Por isso, eu estou compilando uma lista de algumas sugestões que eu acredito que são pertinentes para o livro. Legal, meu amigo. Agradeço demais, viu? Serão muito bem-vindas e vou ficar bastante grato e satisfeito aí a você por esse trampo, cara. Valeu mesmo. Livro e os autores fiquem à vontade para catá-las ou não, realmente é com eles, mas eu acredito que elas fortalecem o ponto principal do livro por remover alguma dessas pedras que os leitores podem encontrar pelo caminho. Então, o que eu achei do livro Lições de Cálculo? O livro apresenta as ideias do cálculo diferencial e integral, terceirizando as demonstrações e a parte rigorosa para depois. Então, ele não é necessariamente um livro de cálculo, eu diria que ele é um livro sobre cálculo, no sentido de que pessoas de diferentes backgrounds conseguem lê-lo, e isso é bom. Uma segunda edição dele sem alguns desses deslizes lógicos eu acho que seria melhor ainda. O próprio autor disse que ele ficaria muito triste se soubesse que o livro dele foi utilizado como livro-texto de um curso de graduação. E o motivo que ele diz isso é porque ele acredita que o livro é para as massas ou alguma coisa assim. Mas eu acredito que o livro não serve para graduação, mas por um motivo diferente. Livros técnicos, livros de cálculo, por exemplo, os cientistas eles não escrevem os livros porque eles gostariam de escrever um livro. Eles escrevem porque eles não têm escolha a não ser escrever o livro. O que eu quero dizer com isso? Quando você ensina uma disciplina repetidas vezes na graduação, no mestrado, você começa a compilar notas de aulas sobre aquela disciplina e você disponibiliza ela para os seus alunos. Os seus alunos corrigem as suas notas de aula e cada semestre você fica fazendo essa iteração. Chega um ponto que você tem um belo bloco de notas de aula assim e os seus alunos falam para você por que você não transforma isso num livro. Daí uma editora entra em contato com você e você eventualmente torna aquelas notas de aula em um livro. E essas notas de aula se tornam um livro justamente porque elas sobreviveram a 2 testes. Um é o teste do tempo, elas já existem há pelo menos 10, 15 anos, e o outro é o teste do uso. Várias gerações de alunos usaram aquelas notas de aula, então com certeza o livro que vai surgir a partir daquelas notas de aula vai ser um resultado positivo, que é algo diferente do que o que os autores fizeram aqui com o livro Lições de Cálculo, né? Eles gravaram um curso e escreveram um livro paralelo. Então, como ele mesmo diz, é de se esperar que o livro tenha alguns erros, e tudo bem, ele ainda não sobreviveu ao teste do tempo, né? Ele está passando por esse teste no momento, mas eu acredito que essa seja uma das motivações que eu acho que esse livro não serve para um curso de graduação. Para quem que serve o livro, então? Bem, obviamente serve para aquelas pessoas que vão fazer o curso Lições de Cálculo. Eu tenho o privilégio de fazer um curso junto com o autor que escreveu o livro daquele curso, é uma coisa rara, né? O único exemplo que eu conheço disso é o curso de álgebra linear, que tem um cara do MIT que dá aula do curso, e tem também o curso do Elon, né? Que você pode seguir o curso em paralelo com o livro dele, que é uma coisa maravilhosa. É raro a gente ter esse privilégio. Então, acho que o livro serve para os alunos do curso Lições de Cálculo e para pessoas que têm interesse em entender do que se trata o cálculo, mas não necessariamente vão fazer uma graduação que vai exigir que elas tenham conhecimento de cálculo. E quem sabe essas coisas mudem no futuro, né? Por exemplo, se existisse um curso de cálculo no ensino médio, talvez, não esse livro, mas uma segunda edição desse livro fosse um texto ideal para um curso de ensino médio de cálculo. Eu gostaria de encerrar esse livro com uma frase que os próprios autores disseram. Aqui na introdução, eles dizem... Deixa eu fazer só um comentário aqui, então. Cara, vamos lá. Eu concordo demais aí o lance do teste do tempo, tá? Por isso que eu até falei no outro vídeo, que eu falei, cara, eu acho que o livro vai estar muito, muito, muito bom. Eu já acho que ele está bom, tá? Eu não colocaria na pista se eu não achasse que ele está bom. Na verdade, a gente tem feedbacks de diversas pessoas muito positivos do livro, de vários alunos. Eu acho que o livro está muito legal. Mas eu já tinha certeza, cara, na primeira edição, não tem livro que não vem com algum erro, com alguma coisa que pode ser melhorada. Eu até comentei, cara, esse livro vai estar muito bom para mim, talvez lá pela 4ª edição. Não acho que a 2ª edição também vai estar impecável, nem a 3ª. Pô, talvez a 4ª possa estar... Talvez a 3ª, a 4ª. O que significa isso? É o teste do tempo, né? Porque se você fez 1, 2, 3, 4 edições, você rodou isso aí durante alguns anos, para alguns milhares de pessoas. Hoje a gente já vendeu quase 3 mil livros, né? Então a gente tem um público grande, cara, lendo e dando feedback pra gente. E aí, cara, no tempo, isso vai se ajustando e a coisa vai melhorando. Então, concordo 100%. E eu acho que a gente vai precisar de mais uns 2 anos ali, talvez um pouco mais. E mais algumas edições para chegar num ponto maneiro. Agora, eu discordo um pouco do que ele disse, cara. Assim, eu acho que esse livro, ele só não atende bem um público, tá? Que é o público dos matemáticos, que eu acho que é justamente o caso do Corre, né, que é um matemático e tal, um cara muito técnico. E por quê? Justamente porque a nossa escolha, como eu disse, né,
num espectro aqui, cara, você tem um livro que é muito ferramental e que, na maior parte das vezes, é o que é usado para a maior parte das pessoas que estudam cálculo. Qual é a maior parte das pessoas que estuda cálculo? Não são matemáticos, porque, enfim, a maior parte das vagas ocupadas numa universidade não é de pessoas que querem cursar matemática. É quem vai fazer, sei lá, ciência da computação, física, engenharia da computação, engenharia de software, engenharia, sei lá, das contas, etc. e tal. Então, enfim, a matemática, ela é majoritariamente estudada nas universidades por não matemáticos. Beleza? Eu estou falando só de espaço amostral aqui. Não estou falando, mas não, é só espaço amostral, estatística, é número mesmo. E a maior parte das pessoas que estudam cálculo, então, sendo não matemáticos, muitas vezes o foco vai estar muito mais no ferramental, no uso da ferramenta e não muito no entendimento da ideia. O que, por um lado, eu acho meio equivocado. Eu entendo que esse cara ele vai precisar só usar a ferramenta, então ele não precisa entender o epsilon e o delta, a demonstração, de onde que vem, como é que funciona e tal, beleza, mas, cara, eu acho que é um desperdício enorme, cara, de energia você ficar um semestre inteiro estudando cálculo e não poder contemplar a beleza por trás do significado das ideias, sacou? Que foi o nosso grande objetivo. Atender, talvez, a maior parte desse público que está muito mais interessado em usar a matemática como ferramenta, mas tentar trazer o cara um pouco mais para cá, para apresentar para ele a beleza do pensamento matemático, da profundidade das ideias, para que ele saia não só sabendo muito bem o ferramental, o procedimento, como também tendo um entendimento mais amplo do significado das coisas, né? E podendo ter até o prazer mesmo, o privilégio de compreender, cara, a beleza por trás das ideias, né? Esse é o nosso lance. Só que dá para você ir para o outro lado do espectro, que é muito mais técnico e formal. E que tem uma beleza por trás disso também, eu concordo, mas aí eu acho que você comunica só com o público dos matemáticos. Então, eu realmente acredito, e foi isso que eu quis dizer quando eu falei que esse livro não seria aceito nas universidades, porque eu acho que a gente teria que acabar escrevendo um livro que agradasse mais os matemáticos. Mas, na verdade, a maior motivação nossa, né, foi justamente estar bem no meio do caminho do espectro em que a gente conseguisse trazer um pouco de rigor, de demonstração, de estruturação lógica da coisa, mas tecendo por um fio que priorizasse a didática e uma boa caminhada ao longo do processo, que fosse uma jornada maneira de se trilhar. Então eu discordo bastante, cara. Eu acho que esse livro, ele pode sim ser usado, claro que, pô, a gente vai ter algumas correções ali até a segunda, terceira, quarta edição, sem sombra de dúvida, mas ele pode sim ser usado, acho que por qualquer pessoa que queira aprender cálculo, inclusive no ensino superior, talvez exceto por matemáticos, que é quem vai ter uma exigência de rigor técnico maior, que é justamente o que a gente abriu mão, em prol da didática e da fluidez com que se pudesse trilhar essa jornada. Esse é o ponto, sacou? Então, nesse sentido aqui, a gente discorda, mas, eu nem terminei aqui de ver, mas eu tenho até vou propor aqui um desafio público para o nosso camarada Corre, que é o seguinte: apesar de que esse livro vai continuar não sendo focado em atender o público dos matemáticos, eu acho que já existem excelentes materiais para essa galera, e não é o que a gente queria fazer. O que a gente queria, de fato, era pegar talvez a maior parte das pessoas que estudam cálculo de um jeito muito mais ferramental e tentar apresentar uma jornada diferente para elas daquelas que elas estavam trilhando. E esse vai continuar sendo o nosso caminho. Mas eu vejo valor em ter alguns complementos para a galera da matemática, né? Então, assim, um desafio para o Corre. Ele já falou que fez algumas anotações, vai mandar algumas sugestões, fico muito grato a isso. Um desafio para você, então, é o seguinte, meu camarada. Se você topar, numa segunda edição do livro, que a gente vai corrigir algumas coisas, se você não topa, cara, talvez gravar algumas aulas extras lá por lições de cálculo, talvez uma aula por capítulo, em que se apresente um rigor diferente, como que um matemático deveria entender aquela ideia, que profundidade a mais um matemático precisaria. Pô, eu acho que isso é legal. A gente já tem amanhã a nossa plataforma de criar trilhas personalizadas de estudo, então a gente pode criar uma trilha específica para quem quer ser um matemático ali, que ele vai ter algumas aulas complementares a mais com o Corre, em que ele possa talvez apresentar essa perspectiva matemática. Eu não acho que é algo que a gente traria para o livro, como eu disse, eu acho que ia acabar ficando um Frankenstein, porque a proposta é vir para cá mesmo e não para lá, mas eu acho que colocar umas aulas complementares ali em que se apresente essa ideia para poder talvez atender de forma mais ampla quem talvez tenha essa perspectiva, pô, acho que seria um negócio super legal, enriqueceria muito a experiência dos alunos, mesmo talvez para quem não vai ser matemático, cara, mas tivesse a curiosidade de ver a perspectiva de um matemático em cima daquilo e qual seria a diferença no grau de profundidade que ele deveria entender aquele conceito numa perspectiva mais técnica, matemática. Pô, acho que seria legal pra caramba. Fica a proposta aí, cara, fica o convite, seria um prazer fazer essa parceria com você aí. Demorou? Vamos continuar aqui então. Que é uma frase de Euclides, né? Ele diz: não existe estrada real para a geometria. E eu gostaria de dizer que também não existe estrada real para o cálculo. Cálculo é uma disciplina que demorou 4.000 anos para ficar pronta, desde Arquimedes até Weierstrass e Cauchy, finalmente formalizando o cálculo no século XIX. Nesses 4.000 anos surgiram basicamente todos os matemáticos que você conhece, como, por exemplo, o Gauss, o Fermat e todo mundo. Então,
Se demorou tanto tempo e levou todas essas pessoas para transformar o cálculo numa disciplina que a gente pode ensinar no primeiro semestre de uma graduação para uma pessoa de 19 anos de idade, com certeza esse não foi um feito muito fácil. E isso deixa bem claro que não existe estrada real para cálculo, não existem atalhos, não existem maneiras de você aprendê-lo de uma maneira mais fácil. Portanto, se você é um leitor do livro Lições de Cálculo, eu espero realmente que o livro te sirva, além de te introduzir as ideias do cálculo, mas de te motivar a saber que cálculo provavelmente é um dos ápices da matemática moderna, e por isso que a gente tem tantos livros de cálculo, e é por isso que ele é ensinado no primeiro semestre da graduação, porque ele é realmente uma coisa belíssima. E se esse livro serviu para te motivar a perseguir a próxima literatura de cálculo, que seria Guidorizi, Apostol, Stewart e assim por diante, eu acredito que o livro terá cumprido com seu objetivo. É isso. Pô, legal, cara, concordo. De fato, não existe estrada real pra nada, na verdade, cara. Pra geometria, pra álgebra, pra aritmética, e pro cálculo também não. Mas eu acho que existem algumas estradas mais bonitas. Isso aí eu acho, cara. Ou seja, não existe estrada real no sentido de que não existe atalho, né, cara? Aprender cálculo, matemática, física. Tem uma dificuldade imputada ali que não tem como você fugir dela. Mas acho que existem alguns caminhos mais nobres, cara, mais belos, mais prazerosos, sacou? É isso, assim. O meu caminho de aprender cálculo foi muito prazeroso. E as experiências dos meus colegas de turma de cálculo 1, nem tanto. O caminho deles e a experiência foi muito penosa, né? Era muito sofrido, arrastado. E para mim, cara, estudar cálculo era de uma beleza muito grande. E eu achava muito esquisito aquilo. E nosso objetivo com lições de cálculo, como que a gente faz na Universidade de modo geral também, né? É trazer não só o ensino e a educação, mas também, talvez, tentar conduzir o nosso aluno e o leitor por uma estrada que seja mais prazerosa, né? Apresentando uma perspectiva que consiga trazer para o estudante, para o leitor, o prazer do estudo, enxergar a beleza na coisa, que eu acho que tudo fica um pouco mais, não vou dizer mais fácil, né? Mas eu acho que tudo faz mais sentido, né? As coisas se justificam quando você trilha uma estrada que é mais bonita. E eu acredito genuinamente que quem gosta de caminhar acaba chegando mais longe do que aquele que só gosta do destino, né? Então, de algum jeito, se você passa a gostar disso da cálculo, se você é apresentado a ele de um jeito mais belo, mais prazeroso, eu acho que você acaba chegando mais longe, aprendendo mais, se aprofundando mais nas ideias do que quem está estudando só para passar na disciplina, que é o cara que gosta só do destino. Sacou? Se você gosta de andar, meu irmão, você chega mais longe do que o cara que só gosta do destino, porque você vai gastar mais tempo com aquilo e tal. Aquilo é mais prazeroso pra você. Eu acho que é mais ou menos... É isso que a gente tá fazendo tudo aqui no Universo Narrado. Com o livro não seria diferente. Bom, tá lançado meu desafio aí pro Corre. Senhoras e senhores, só pra dizer, tá? A gente tem só 150 unidades da nossa primeira edição do Lições de Cálculo. Então, a gente já vendeu aí o quê? 95% do estoque. Tô certo aí na conta? Pois é. Já estamos trabalhando na segunda edição. Não faço a menor ideia de quando iremos lançar ela, beleza? E ó, a gente tem 50 unidades, os 50 primeiros que adquirirem aqui embaixo, vai autografado por mim e pro Engenheirão, e você estará, talvez, incentivando, apoiando e financiando, cara, um trabalho muito bonito que a gente está fazendo em educação aí. A gente está só começando, beleza? O teste do tempo, ele vai vir 2, 3, 4, 5 anos, como eu disse. E vou repetir aqui o que eu disse no meu último vídeo. Cara, espera 10 anos, cara, me dá 10 anos, cara. E a gente vai ver qual vai ser uma editora que vai estar publicando com muita relevância excelentes materiais de exatas no nosso país. Eu preciso só de tempo, sacou? E é isso. O tempo não mente, não. Tamo junto, Saperi Áudio. Valeu.